Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente, diz pesquisa. O que isso significa? Bom, isso aponta para uma questão moral da qual já falamos exaustivamente, né? E eu já falei muito sobre isso aqui. Porque esse Flávio é um sujeito extremamente criminoso, mas a direita que finge que se preocupa com questões éticas já está dando sinais de que pode, de que pretende, pode elegê-lo, né? Comparando aí essa situação, tá, do aspecto criminoso do Flávio Bolsonaro com o Lula, aí eu pergunto, quanto vale, por exemplo, aquele triplex? Se bem que o triplex nem sequer foi provado que era do Lula. Mas vamos considerar, vamos considerar que fosse. Né? O rombo que o Flávio faz nos cofres públicos é gigantesco, discrepantemente gigantesco em relação ao triplex, o valor do triplex. Eu estou falando do triplex aqui, que foi uma coisa que né, polemizou muito essa questão, né? Ficou muito marcante essa coisa do triplex. Triplex esse em relação ao qual o Lula foi condenado via judiciário e via opinião pública, né? Porque a sociedade aprendeu com as falcatruas da direita, aprendeu a odiar o Lula, pelo menos boa parte da sociedade, né? E isso aqui não quer dizer que Lula, PT, que eu não estou dizendo aqui que são santos, eu não voto em santo, eu voto em seres humanos, tá? Mas seres humanos que respeitam o jogo político, que respeitam a democracia e que sejam, que tenham palavra, que sejam o menos hipócrita possível. Porque, assim, a direita, gente, é muito hipócrita. E é disso que trata esse discurso aqui. É disso que trata essa minha fala aqui. Eu estou criticando aqui o fato desse pessoal saber o tanto, eles sabem, o tanto que o Flávio Bolsonaro, ou que a família Bolsonaro é de má índole, são criminosos. Né? É muito fácil enxergar na família Bolsonaro uma família de criminosos. Não escapa um. Ou, se você quiser, não escapa nenhuma também. Nenhum e nenhuma. Né? Nem homem nem mulher lá dentro. Ninguém presta naquele lugar ali. Naquele antro de criminalidade. Então não me resta outra coisa senão concluir que gente que pretende eleger Flávio Bolsonaro é gente sem caráter. Agora você pode falar assim, ah não, mas são os eleitores. Não é possível, os eleitores pode ser por causa de uma questão educacional. E aí? Só que eu tenho que perguntar até que ponto, qual é a fronteira? Há uma fronteira entre a questão educacional e a questão do caráter? Porque a educação, a boa educação, ela constrói caráter. Mesmo caráter no sentido moral da palavra. Outra coisa, a gente não pode esquecer que Flávio Bolsonaro tinha relações íntimas, continuando aí a expor, né, o aspecto criminoso desse camarada, relações íntimas com o miliciano, né, e também a família do miliciano, né, que participou aí do assassinato de Marielle. Quem participou diretamente também, no sentido da execução, era vizinho do Bolsonaro também, né? Ou seja, vizinho do próprio Flávio. Mas eu me refiro aqui ao Adriano de Nóbrega, ou da Nóbrega, né? Que era aquele miliciano expulso da PM do Rio de Janeiro. Até a mãe desse Adriano trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro quando ele ainda era vereador. Sem esquecer que o miliciano assassino foi também condecorado por ele, pelo próprio Flávio. O povo da direita julga essa questão aí da mesma forma como julga sobre o pai, né? Como eu já falei aqui antes, o Rony Lessa, por exemplo, os outros dois lá, tudo amigo do Bolsonaro, enfim. E como é que esse povo julga? Ele julga assim, dizendo que o Bolsonaro mora numa ilha onde todo mundo é podre, mas só ele é santo. Então, assim, isso aí não é problema cognitivo, isso aí, eu não creio que isso pode ser falta de educação, mas enfim, aí a gente volta para aquela questão, né, da relação entre educação e formação de caráter, mas eu afirmo, é falta de caráter eleger um cara desse, ou votar num cara desse, não estou dizendo que ele vai ser eleito, eu até acho que ele não vai nem conseguir, Deus queira que não, né? Já compartilha esse vídeo aí para que ajude a isso não acontecer. E o Jair Bolsonaro, que é pai dele, nasceu politicamente nesse reduto do milicianismo, por assim dizer. Nasceu no reduto de Rio das Pedras, que é o reduto da milícia mais proeminente do Rio de Janeiro. Na verdade, Rio das Pedras é até considerada o berço das milícias no Rio. E o Adriano da Nóbrega, inclusive, era miliciano de Rio das Pedras. Aliás, ele era chefe da milícia lá. Lembrando que também esse amor pelo método miliciano caminha junto com o amor pela ditadura. É a mesma mentalidade. E são os mesmos membros. Uma minoria ali é policial civil ou gente que não era policial. A maioria ali é PM, militares e ex-militares das Forças Armadas, ou até na ativa. E PMs também da ativa e também PMs que já saíram. O Jair Bolsonaro, o pai do Flávio, está preso justamente por conspirar contra a democracia. E esse método miliciano, ele é antidemocrático. Ele é autoritário, ele quer se impor, ele não respeita instituições, porque a democracia funciona pelo protocolo das instituições. Ele próprio já disse, o próprio Flávio Bolsonaro já disse também, né, que se for eleito, vale lembrar isso, né, vai anistiar o pai dele. Aliás, anistiar não, porque não vai ter como. Essa anistia não vai valer.
É inconstitucional. No caso, ele ameaçou que vai soltar o pai dele, nem que seja a força. Essa força aí, você entende o quê? O que é que você entende? Força militar, só pode ser. Isso cheira ou não cheira a golpismo? Aí a gente tem que lembrar o que é uma ditadura militar. Vocês lembram o que é uma ditadura militar? O que houve na ditadura militar a partir do golpe de 64? Teve estupro, teve tortura de criança, teve pau de arara com homens e mulheres, teve cabo de vassoura enfiado no ânus de homens e de mulheres, muita tortura. Estupro de homens também, viu? Quando a gente fala em estupro aqui, não é só de mulher, não. Estupro de homens e mulheres. Ratos vivos sendo introduzidos no órgão genital das mulheres. Inclusive a comando do coronel Ustra, que eles tanto idolatram. E para terminar de provar que esse Flávio não presta mesmo, não tem um mínimo de caráter para ser nosso presidente, devo lembrar que ele está sendo acusado agora de oferecer 5 milhões para uma certa testemunha aí na CPI, para acusar o governo Lula, o Lula, e derrubar o PT. Eu quero fazer uma denúncia muito séria, aliás, a denúncia foi feita. O tal do Eli Cohen que veio aqui. Nós tivemos agora a surpresa de saber que ele solicitou 5 milhões para ir contra o governo na CPI do INSS. Eu estou aqui com esse documento registrado por um ex-policial, Rogério Gomes, onde ele diz coisas absurdas. Por exemplo, que Eli Cohen pediu 5 milhões de reais para Duda Lima, para que esse atuasse a favor do PL e direcionasse as investigações para os sindicatos de Lula, como diz Eli. Que Eli chegou ao ponto de dizer que queria derrubar a República do PT. Pediu 5 milhões de reais. Depois disse que ele fez um documento dizendo que o que ele disse aqui era mentira. Mas aí eu fui ver, nas próprias falas, eu termino, do próprio Duda e de outros, onde eles fizeram várias ameaças a esse Rogério Gomes, várias ameaças, que ia entrar contra ele na justiça, e várias ameaças escandalosas, por isso talvez ele tenha retirado. Eu estou apresentando requerimento que ele vem aqui, bem porque ele denuncia 2 senadores, um que eu não posso falar o nome e o outro Flávio Bolsonaro, que teria mandado emissário para oferecer os 5 milhões. É muito grave. Ele teve aqui, falou um monte de coisa e agora precisa desse rapaz vir aqui explicar, esse ex-policial, como que esses 5 milhões o Eli Cohen pediu. E eu quero depois falar, não tenho tempo aqui, mas o filho do Bolsonaro, eu vou mostrar, está envolvido nisso e vai ter que vir aqui depois. E agora, como é que fica? Um cara, ele não respeita o jogo democrático, não respeita o jogo democrático. Me lembra muito Pablo Marçal, o que o Pablo Marçal fez com o Boulos. Aí fica gente, e é interessante que gente em tudo quanto é rede social discute comigo sobre Pablo Marçal e Boulos. Eles entendem o Boulos como sem caráter. Agora, por que o Boulos é sem caráter? E o Pablo Marçal sai como mocinho na cabeça desse povo, como mocinho. O que tem na cabeça dessa gente, hein? O cara forjou um atestado falso para derrubar a possível eleição do Boulos. Cara, tá aí, foi punido recentemente. Não dá não, desse jeito aí. Espalha esse vídeo por aí, pelo amor de Deus.